O mercado do Atlético começa a esquentar, algumas situações, algumas sondagens, algumas negociações passam a aparecer. A gente está noticiando tudo, inclusive aqui na Threads, na central do mercado, que vem quase todo dia aqui, tá, para atualizar as informações do Furacão. Agora, são boas, são ruins, são suficientes? Como é que dá para avaliar essas sondagens que envolvem, por exemplo, o praticamente acerto de Luiz Fernando, envolvem negociações com Matheus Alexandre, lateral direito do Cuiabá, envolve sim a procura por Isidro Pita, né, atacante do Cuiabá, o interesse no Rômulo do Palmeiras, o interesse no Lucas Braga, lateral direito que teve passagem marcante pelo Santos, N outras. Contratar pensando pequeno, de time pequeno, é suficiente para o Atlético? Juliano Fusca, como é que dá para avaliar o mercado do Furacão, pelo menos até antes da abertura da janela de transferências? Vinicius, a gente sabe que muita coisa vai acontecer em dezembro, em janeiro, né? Mas principalmente depois do Campeonato Brasileiro até o início do Campeonato Paranaense, que pega fogo, né? Aqui onde a gente vai saber qual será o nosso time para 2025, pelo menos para iniciar a temporada, e também saber dos planejamentos que o Atlético vai ter a partir de janeiro, visando o estadual e visando as outras competições que tivermos. Ainda não temos certeza, né? Mas logo saberemos. Quanto aos nomes, Vincenzo, cara, eu acho que são nomes ok, tá? Eu acho que nenhum nome empolga a torcida, nenhum nome para buscar no aeroporto, mas são nomes que compõem o elenco. Sim. Né? Eu acho que o mais destaque dos que você falou, o Isidro Pita, para mim, que eu acho que chegaria numa posição que precisamos, né? O Mastriani foi bem uma parte da temporada, o Dioli e o Pablo realmente não tiveram pouquíssimos momentos, né? A gente precisa de um atacante mais confiável para 2025. Precisamos de um lateral direito, certamente, já que o Madison vai sair. Nas estatísticas, o Matheus Alexandre eu acho que é até pior que o Madison, mas eu acho que Você jogando... acha, cara? Nas então, estatísticas, pode ser, né? Mas jogando eu não acho. Aí eu acho que os números enganam, Faz né? sentido. Nesse caso aí. Ele evoluiu bem no Cuiabá, eu não gostava dele no Coxa em 2022, mas ele evoluiu no Cuiabá nessas últimas 2 temporadas. E zagueiros, né? O Juninho aí, ex-Coxa, né? Juninho. Tá na Dinamarca. E esse também eu acho que já foi sondado. Foi. Na temporada... Alguns meses atrás, acho que na última janela, né? Na última janela, no começo do ano um zagueiro também. canhoto, Bom né? jogador. Eu acho que esse sim é um nome que talvez chegasse de titular, já pensando numa reformulação também da zaga que passa pelo Thiago Heleno, vai ter que passar, né? Se o Thiago Heleno for titular em 2025, aí a gente vai sofrer algumas situações que já sofreu neste ano. Assim, no resumo, Dias, eu acho que as grandes sondagens ou as grandes contratações, se Deus quiser, né, vão começar a serem faladas um pouquinho depois. Esses primeiros nomes estão ok, compõem elenco, mas eu acho que nenhum chega para mudar o patamar ou algo que a gente precise para entrar no caminho dos títulos ou pelo menos de uma classificação para Libertadores em 25, né? Pois são nomes que não envolveriam um investimento, né? E eu acho que é natural que isso aconteça agora, o Atlético buscando oportunidades, entendendo o mercado para não ter que investir tanto, porque a partir do momento em que define onde estará, aí sim o Atlético talvez abra o bolso o mínimo, né, para remontar esse elenco que vai ter muitas saídas, algumas já confirmadas. Lucas Diori não vai ficar, Madison não vai ficar, o Christian já tá acertado para reforçar o Cruzeiro, o Eric não deve ficar. Então tem alguns nomes que não vão permanecer no elenco do Atlético, né? E é importante a qualidade, sim, muito importante a qualidade. Mas também é importante quantidade, nesse caso. Com certeza. A gente projetava e segue projetando aqui na Threads, e inclusive mais pro final do ano, depois de acabar o Campeonato Brasileiro, a gente vai projetar novamente quantas saídas o Atlético vai ter. A gente chegou a falar em 15 saídas, né? E pensando assim, não em jogadores que gostaríamos de ver fora, mas jogadores que realmente devem deixar o clube. E 15 é muita coisa. 15 nomes, remontar um elenco. Meio elenco aí, praticamente. Exatamente. Então, assim, o Atlético tem que ter quantidade, não necessariamente essas peças vão ter tanta qualidade assim. O caso do Matheus Alexandre é muito emblemático, né? Pô, é uma reposição ao Madison, e tá muito claro isso. É uma reposição ao Madison, o Madison não vai permanecer, encontra um lateral de característica parecida, que não é bom. O Matheus Alexandre não é bom lateral, mas que consegue quebrar um galho, né? Consegue ser um reserva. Exato. Então, assim, só para colocar um ponto importante também, tá se criando uma antipatia porque o Atlético busca nos times rebaixados esses jogadores. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque o Mastriani
sai no ano passado como o jogador, o centroavante da América do Sul, né? O jogador com mais gols no segundo semestre na última temporada. E ele era, do América Mineiro rebaixado com rodadas de antecedência, o último colocado. Então não é porque o cara tá num time ruim que ele essencialmente é ruim. O Pita é um ótimo jogador. Exato. Muito bom jogador. E assim, se falando de empolgar, buscar no aeroporto não dá, né? Mas, o Pita empolga. Se o Atlético conseguisse, é muito difícil, é muito disputado, né? Mesmo assim, tem jogador bom, tem jogador ruim. Jogando ou não nos clubes que caem, existem jogadores bons. O caso do Luiz Fernando é um jogador bom. Com O Luiz certeza. Fernando soma no elenco do Atlético. O Matheus Alexandre, eu entendo, mas eu discordo. Eu acho que não é um jogador pro nível que o Atlético deseja estar. Enfim, tem que ter essa diferenciação. Não é só porque o cara vem do Cuiabá que ele é bom jogador. Não, sem né? dúvida, sem dúvida. O caso do Luiz Fernando, eu também acho um bom jogador. Acompanhei o Atlético Goianiense e Vasco nesse final de semana. Fez 2 gols, né? Jogou muito bem. Eu acho que entra daí um outro debate, que ele é ponto esquerdo, né? Tá aí, a gente já tem o Coelho, já tem o Julimar, talvez ele vai ter que jogar diferente aqui, mas eu acho que daí a gente faz esse debate mais pra frente quando estiver confirmado. E também temos outras carências no elenco que precisam ser resolvidas, além dessas sondagens iniciais, né? E é importante de entender a realidade, né? Beleza, seria ótimo ver o Atlético contratar, sei lá, um jogador de destaque no futebol brasileiro. Um jogador que chegasse pra vestir a camisa, receber a camisa 10 e o Atlético não teria problemas. Seria lindo que isso acontecesse. Agora, não é a realidade, né? E nesse momento, de novo, o Atlético busca oportunidade nesse final de ano. Quando abrir a janela, definido onde o Atlético vai estar, aí talvez o Atlético abra um pouco o cofre pra realmente trazer um jogador que faça diferença pro bem no elenco do Atlético, né? Agora, a grande situação é que, nesse momento, o momento do mercado do Atlético é de entender oportunidades. Então, não dá pra gente esperar também que o Atlético vá atrás de um jogador caro, enorme, que faria muita diferença. Acho que a expectativa tem que andar junto da realidade e, pra muita gente, isso não tá andando e a gente tenta apurar, tenta trazer informação também pra o torcedor também saber o que esperar desse mercado. Logicamente, a gente ainda não sabe, né? E o torcedor também não sabe. A gente quer entender, inclusive, até o final dessa temporada. O que você acha, cara? Gosta? Desgosta? Acha insuficiente as sondagens que o Atlético fez no mercado nesse momento? Comenta aí que a gente lê todos os comentários. Deixa seu like também e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Fechado? Grande abraço, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!